Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, o assunto é denso: bloqueio neuromuscular do plexo braquial. A gente vai usar um material super completo que o Júlio compilou pra gente, sabe? Tem transcrição de aula, material didático. Exato. E a ideia é destrinchar tudo isso. Entender mesmo nos detalhes, principalmente as técnicas. O pessoal comentou que isso é ponto-chave para uma avaliação importante. Sim, a cobrança vai ser forte nesse ponto. Então não podemos deixar nada passar. Vamos cobrir tudo que está nesses materiais. É isso aí. A proposta é fazer um raio-x completo. Desde a anatomia básica, sabe, como o plexo se forma, O mapa da região. isso, até as técnicas mesmo, o supraclavicular, o axilar, com todos os macetes e cuidados. E no final, a gente ainda conecta um pouco com o manejo da dor que está lá no material também. Vamos lá, começando do começo mesmo, como é que nasce essa rede toda, o plexo braquial? De onde vêm esses nervos? Olha, a origem está lá no pescoço, na coluna cervical, e pega um pouquinho da torácica também. São os ramos, é importante isso, os ramos anteriores das raízes nervosas, C5, C6, C7, C8 e T1. Certo, ramos anteriores, o material bate bastante nessa tecla, né? Bate muito, porque os posteriores existem, mas para formar o grosso do plexo que a gente bloqueia, são os anteriores de C5 a T1 que importam, é a base de tudo. Entendido. E essas raízes C5 a T1, elas já saem se misturando? Como vira aquela estrutura complexa? Exato, elas não ficam isoladas por muito tempo. Logo ali na saída, elas se juntam para formar os troncos primários. Pensa nos cabos mais grossos, né? Ok. C5 se junta com C6, forma o tronco primário superior. C5 mais C6, superior. Isso. C7 continua sozinho, ele é o tronco primário médio. C7 sozinho, médio. Fácil. E aí C8 se junta com T1, lá embaixo, para formar o tronco primário inferior. C8 mais T1, inferior. Beleza. Superior, C5 plus C6, médio, C7, inferior, C8 plus T1. Captado. E depois desses troncos? O material fala em fascículos. Isso, a coisa se organiza de novo, os troncos trocam fibras, digamos assim, e formam os fascículos. O material descreve principalmente dois. Quais são? O fascículo lateral, que também chamam de externo, ele é formado pela junção do tronco superior com o médio. Então ele carrega informação de C5, C6 e C7. Lateral vem do superior e médio. C5, C6, C7. Ok. E tem um fascículo medial, ou interno. Esse é mais simples, ele é basicamente a continuação do tronco inferior. Então leva fibras de C8 e T1. Medial vem do inferior. C8 e T1. Faz sentido. E tem um nervo famoso, o mediano. Como ele entra nessa história? A formação dele é diferente, né? É um ótimo exemplo dessa reorganização toda. O nervo mediano nasce da união de um ramo que sai do fascículo lateral. O de C5, C6, C7. Isso. E outro ramo que sai do fascículo medial. O de C8 e T1. Exatamente. Ele pega um pedaço de cada um desses grandes caminhos. É uma anastomose, uma junção. Que interessante. Então, no fim das contas, toda essa rede complexa que vai dar sensibilidade e movimento para o braço todo, tudo começa naqueles 5 ramos anteriores lá do pescoço. C5 a T1? Precisamente. É uma arquitetura fantástica, né? Como tudo se organiza para inervar o membro superior inteiro. E o material menciona de passagem uns ramos posteriores, mas reforça que para entender os bloqueios que a gente vai discutir, o foco é total nos anteriores. Total. E saber por onde essa rede toda passa no corpo, o trajeto dela, é o que permite a gente chegar lá com a agulha. Boa. Então vamos seguir esse caminho. Por onde o plexo passa depois que sai ali entre as raízes? Ele emerge ali no pescoço, num espacinho bem definido entre dois músculos, os escalenos, o anterior e o médio. Ah, entre os escalenos. Isso. Daí ele desce, passa por baixo da clavícula, marco importante, Sim. e por cima da primeira costela, outro marco fundamental. E aí ele continua descendo em direção à axila. E tem aquela história da sacola verde que o professor mencionou na aula transcrita. O que é isso anatomicamente? Essa sacola verde é uma imagem ótima para a bainha aponeurótica. É como se fosse um envelope, uma capa de tecido conjuntivo que não guarda só os nervos do plexo.
Ah, não é só nervo. Não. Guarda o pacote completo. Os nervos, troncos, fascículos, a artéria subclávia que depois vira axilar e a veia subclávia que também vira axilar. É um pacote vasculo-nervoso, tudo junto ali dentro dessa bainha. Entendi. Então o bloqueio, a mágica, acontece dentro dessa sacola. Exatamente. O princípio de todos esses bloqueios do plexo é esse: injetar o anestésico local ali dentro da bainha. Mas atenção, não é para espetar o nervo direto, não é injeção intraneural. É, ao redor. Isso, ao redor, perineural. O anestésico se espalha ali dentro, banha os nervos, atravessa a capinha deles, o perinervo, e aí sim bloqueia a condução do impulso nervoso. E aí bloqueia tudo. Dor, sensação de temperatura, movimento. Exatamente. Interrompe a comunicação naquela região que o plexo inerva. Faz todo sentido. Bom, então vamos à primeira técnica detalhada no material. Bloqueio supraclavicular. Como é que a gente faz? Primeiro, ajeitar o paciente. Ele fica deitado de costas, decúbito dorsal, e a cabeça virada para o lado contrário ao do bloqueio. Para quê? Para esticar o pescoço e expor bem a área acima da clavícula. E as referências para saber onde picar. O material parece bem específico quanto a isso. Diz que é crucial para a segurança e para o sucesso. E é mesmo. São duas referências-chave. A primeira costela, que está lá no fundo, e o ponto médio da clavícula. Ponto médio. Como acha isso? O material descreve literalmente. Pega uma régua, ou fita métrica, mede a clavícula do paciente. Geralmente dá uns 13, 15 centímetros e marca o meio certinho. Metade da clavícula, ok. A punção é feita mais ou menos 1 centímetro acima desse ponto médio e um tiquinho para fora, lateralmente. Antes de enfiar a agulha do bloqueio, faz uma pápula na pele com anestésico. Um botãozinho, para doer menos. Certo. E a agulha principal? Como ela entra? Ângulo, direção? Ela entra quase reta para baixo, um ângulo de uns 80 graus com a pés, mais ou menos, mas a ponta tem que mirar para baixo, caudal, e um pouquinho para dentro, medial, na direção da primeira costela. Entendi, quase vertical, mas mirando para baixo e para dentro. Isso. E o ponto crítico, que o material repete, sempre trabalhar lateralmente aquela linha média da clavícula que você marcou. Nunca ir muito para medial, por causa das estruturas que estão lá. E o que a gente busca com a ponta da agulha? Qual é o sinal de que estamos no lugar certo? Tem basicamente 2 alvos ou sinais que a gente procura. Ou sentir um toque delicado na primeira costela. A costela serve de parada. Exato, é um batente de segurança. Ela te diz, não vá mais fundo que isso. Ou então, provocar a parestesia no paciente. Aquele choquinho ou formigamento no braço? Isso. Aquele formigamento que desce pelo braço indica que a ponta da agulha está roçando nos fascículos nervosos, por isso o paciente tem que estar acordado, orientado, para poder avisar. Opa, senti o choque. Faz sentido. E é aqui que mora o perigo, né? O material é bem enfático nos riscos e cuidados dessa técnica supraclavicular. Quais são os principais? O risco número 1, disparado, é o pneumotórax. Furar a pleura, a membrana do pulmão. A parte de cima do pulmão, a cúpula pleural, está logo ali embaixo e mais para medial. Nossa! E como evita? Usar a primeira costela como limite ajuda muito. Se tocou a costela, não avança mais. E outro sinal importante, se o paciente der uma tossidinha durante a punção. Tosse. É uma tosse súbita. Tem que parar na hora. Pode ser sinal de irritação ou até perfuração da pleura. Muita atenção nisso. Uau! Além do pulmão, o que mais tem ali perto para tomar cuidado? Vasos? Sim, os grandes vasos. A artéria e a veia subclávias estão ali, coladinhas do plexo, geralmente um pouco mais para medial. Por isso, Aspirar sempre. sempre. Antes de injetar qualquer gota de anestésico e também durante a injeção, aspirar com a seringa. É mandatório. E se vier sangue? Se vier sangue vermelhão, vivo, pulsando, é artéria. Se vier sangue escuro, sem pressão, é veia. Em qualquer um dos casos, para de injetar, reposicionar a agulha um pouquinho e aspira de novo até não vir mais nada. Só aí continua a injeção. Entendido. E o volume de anestésico? Quanto se usa? O material dá exemplos, né? Algo entre 25 e 50 ml no total.
Geralmente lidocaína ou prilocaína a 0,5% até 1,5%. Quase sempre com adrenalina junto, um vasoconstritor para fazer o bloqueio durar mais tempo. E esses 50 ml entram de uma vez só? Não, não. A ideia é distribuir. Onde você sentiu a costela ou onde o paciente acusou a parestesia, você injeta uma parte, tipo uns 8, 10 ml, às vezes até 15 ml por ponto, até completar o volume total calculado. Certo. E tem gente que não pode fazer essa técnica supraclavicular. Alguma contraindicação? Tem sim. O material aponta algumas. Crianças muito pequenas, por exemplo. É mais difícil a colaboração para avisar da parestesia e a anatomia é mais delicada. Nelas, geralmente se prefere a via axilar. Ok, crianças não. Quem mais? Pacientes muito altos e magros, com tórax estreito, eles podem ter a cúpula pleural mais alta, mais para cima, o que aumenta o risco de furar o pulmão. Faz sentido. E uma contraindicação absoluta: nunca fazer o bloqueio dos dois lados ao mesmo tempo. O risco de fazer um pneumotórax bilateral, mesmo que pequeno, existe e isso pode ser fatal. Nossa, bilateral nem pensar. De jeito nenhum. E outra coisa, como o pneumotórax pode demorar umas horas para dar sintoma, o ideal é observar o paciente por um tempo depois do bloqueio, umas 24 horas, segundo o material. O axilar. Qual a grande sacada dele? Por que fazer na axila? A grande, enorme vantagem do bloqueio axilar é a segurança em relação ao pulmão. Zero risco de pneumotórax. A agulha entra lá na axila, longe do tórax. Ah, isso é muito bom. É ótimo. Torna essa técnica preferida para muitos casos, especialmente para cirurgia ambulatorial, aquela que o paciente faz e vai para casa no mesmo dia. Muito mais tranquilo nesse aspecto. E a técnica em si? Como é na axila? O paciente fica como? A posição é parecida, deitado de costas, mas agora o braço do lado a ser bloqueado fica aberto, abduzido a 90 graus. Sabe, como se estivesse dando um tchau pro lado. Sei, braço aberto. Para expor a axila. Achou o pulso da artéria. E a agulha entra onde? A agulha aqui é mais curta, geralmente 4 ou 5 centímetros só, porque o plexo está mais superficial na axila. E a punção é feita bem do ladinho de onde você está sentindo o pulso, imediatamente lateral ao pulso. Lateral à artéria, para não furar ela. A ideia é evitar furar a artéria sim, para não dar hematoma, que pode comprimir os nervos. Mas tem um sinal interessante. Se a agulha estiver no lugar certo, dentro da bainha, colada na artéria, você sente a pulsação da artéria sendo transmitida para a agulha na sua mão. É um bom sinal de proximidade. Que legal isso da pulsação na agulha. E para confirmar antes de injetar, parestesia também. Pode buscar parestesia sim. Ajuda muito, principalmente em pacientes mais obesos, onde palpar o pulso pode ser difícil. Mas o ponto mais crítico aqui, talvez até mais que na supraclavicular, é a aspiração. Aspirar de novo. Muito cuidado. O material até sugere uma manobra. Enquanto aspira, girar a agulha 360 graus, para ter certeza que a ponta não está só encostada na parede de um vaso, mascarando uma punção. Entendi. Girar aspirando. E se por acaso a agulha tocar direto num nervo e der aquele choque muito forte, o ideal é recuar 1 milímetrozinho antes de injetar, para não lesar o nervo com a pressão do líquido. E o risco de injetar no vaso aqui é grave também? É sim, especialmente se pegar a veia axilar. Ela é calibrosa e drena direto para a circulação central. Injetar um anestésico ali pode dar uma reação tóxica sistêmica bem rápida e grave. Então aspirar com muito cuidado é fundamental. Ok, aspirar, aspirar, aspirar. Mas e se, apesar de tudo, você aspira e vem aquele sangue arterial pulsando? Na supraclavicular tinha que reposicionar. E aqui? Aqui tem uma técnica diferente descrita na transcrição da aula. Se você puncionar a artéria axilar, a orientação é: não tire a agulha. Não tirar. Não. Mantenha ela ali e avance com cuidado, atravessando a artéria, furando a parede posterior dela. Atravessar a artéria? Isso. E aí, uma vez que a ponta da agulha passou para trás da artéria, ainda dentro da bainha, você aspira de novo para confirmar que não está vindo sangue Quero. e injeta o anestésico ali posteriormente à artéria.
É uma manobra para salvar o bloqueio quando acontece a punção arterial. Bem interessante. É realmente curioso. Outra coisa que o material menciona para a técnica axilar é usar um manguito, tipo de medir pressão. No braço, Isso. para quê? O manguito ou torniquete. Sim, coloca ele no braço, um pouco para baixo, distal ao local da injeção. E infla. Não precisa ser muito forte. E o que ele faz? Tem várias vantagens. Primeiro, ele funciona como uma barreira. Impede que o anestésico escorra para baixo, para o cotovelo, e se perca. Segura o anestésico lá em cima. Exato. E ao fazer isso, ele força o líquido a se espalhar para cima, proximalmente na direção da clavícula. Isso pode melhorar a qualidade do bloqueio, pegar fibras mais altas. Entendi. Mais alguma coisa? Sim, pode ajudar a bloquear um nervo específico, o músculo cutâneo. Ele às vezes sai da bainha um pouco mais cedo, lá em cima, e poderia escapar do bloqueio axilar padrão. O manguito, ao forçar o anestésico para cima, aumenta a chance de pegar ele. E talvez precise de menos anestésico. É uma possibilidade. Ao concentrar o anestésico onde ele precisa agir, talvez dê para usar um volume um pouco menor com o mesmo efeito. É uma ferramenta útil na técnica axilar. Legal. E quanto tempo leva para o bloqueio axilar fazer efeito total? É mais rápido que o supraclavicular? Geralmente demora um pouquinho mais para instalar completamente. O material fala em torno de 25 a 30 minutos em adultos para ter o efeito máximo. Ok. E sobre doses e indicações? Os materiais dão exemplos muito parecidos com o supraclavicular em termos de concentração, lidocaína, prilocaína 0,5 a 1,5%, com ou sem adrenalina, mas as doses podem ser ajustadas por peso e idade. As indicações são claras: cirurgia de mão, punho, antebraço, cotovelo até parte do braço. É ótimo para paciente ambulatorial, como a gente falou. E para traumas? Muito usado em acidentes de trabalho, lesões de membro superior, e é uma mão na roda, como diz o material, para reduzir fratura em criança que não está de jejum e não pode ir para anestesia geral. E contraindicação? A principal seria se o paciente já tiver alguma doença ou lesão prévia no próprio plexo braquial, naquela região. Fora isso, é considerado bem seguro. Perfeito. Então, cobrimos bem a supraclavicular e a axilar. Mas o material ainda dá uma pincelada num bloqueio mais na ponta, lá no punho, o bloqueio triplo. Isso é bem mais simples. O bloqueio triplo no punho é para coisas bem distais mesmo, só na mão. O exemplo que deram foi trauma por fogos de artifício na mão de criança, algo bem localizado. E como faz? O que significa triplo? Triplo porque a gente bloqueia os 3 nervos principais que chegam na mão: o mediano, o radial e o ulnar. Os 3 grandes da mão. Onde acha cada um? O mediano está bem no meio do punho, na parte da frente. Dá para sentir uns tendões ali, ele passa entre eles. No meio entre os tendões. Ok. O radial está do lado do dedão. A referência é o pulso da artéria radial que a gente sente ali. O nervo está logo ao lado. Do lado do pulso radial. Certo. E o ulnar está do outro lado, do lado do dedo mínimo. A referência é sentir o pulso da artéria ulnar, ele está ali do lado também. Do lado do pulso ulnar, entendi, radial, mediano, ulnar. Isso. Aí é só injetar um pouquinho de anestésico local, 2 ou 3 ml de lidocaína, por exemplo, bem pertinho de cada um deles. Injeção perineural de novo. E claro, sempre aspirar antes para não pegar um vasinho. Bem mais simples mesmo. Bom, cobrimos as técnicas de bloqueio. Agora a parte final do material que o Júlio separou, ela muda um pouco o foco, né? Vai para o tratamento da dor mais geral, osteoarticular, muscular. Qual a conexão disso tudo? A conexão é que, muitas vezes, a indicação para uma cirurgia no membro superior, onde você usaria o bloqueio, vem de uma dor crônica desse tipo. E essa parte do material reforça uma coisa que é base para qualquer médico: a importância da anamnese, de ouvir bem a história do paciente. Sim, os exemplos são ótimos. A costureira com dor lombar. Pode ser postural pelo trabalho, o paciente que toma muito chimarrão e reclama de esquecimento. Hipoglicemia, talvez. Pode ser. Mamas muito grandes, causando dor no pescoço, diabetes, hipertensão, que afetam a cicatrização e a circulação. E até se o paciente realmente toma os remédios que foram prescritos. Ouvir é fundamental.
E que tipos de dor ou material cita nesse contexto? São as dores do dia a dia. Dor nas costas, lombalgia, hérnia de disco, artrose na coluna. Dor nas juntas, joelho, quadril, ombro, mãos, por desgaste, por artrite. Dores musculares também. Sim, por tensão, contratura. Até fibromialgia é mencionada. Dores nos membros que podem ser por má circulação ou por nervos afetados, como na neuropatia diabética. Até dor na ATM, a articulação da mandíbula, e dor no pescoço, cervicalgia. É um panorama bem amplo da dor crônica comum e o material chega a dar exemplos de medicamentos para isso. Dá sim. Ele cita alguns nomes comerciais como exemplos de como se trata farmacologicamente essas dores inflamatórias, musculares e articulares. Mas, super importante o aviso. Isso é só descrição do que está no material do Júlio, não é recomendação médica, pelo amor de Deus. Combinado, apenas descrevendo o conteúdo. Quais foram os exemplos? Foi citado um Dioxaflex B12, que mistura diclofenaco, que é anti-inflamatório, com betametasona, um corticoide e vitamina B12. Tem comprimido em injeção. Certo, uma combinação. Outro parecido, Levomin Complex, também diclofenaco, mas com dexametasona, outro corticoide, e B12, também comprimido em injeção. Mais combinações. E citou os corticoides isolados também, a dexametasona, que tem várias apresentações, e a betametasona, muito usada em injeção direto na inflamação, intramuscular, intraarticular. Entendi. São exemplos de como se usa anti-inflamatório e corticoide para apagar o fogo da inflamação nessas dores, né? Exatamente, para tratar a dor aguda ou agudizada de origem osteomuscular, articular, onde a inflamação está gritando. Ótimo. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos hoje nessa análise profunda do material do Júlio, a gente desvendou a formação do plexo braquial, desde os ramos anteriores de C5 até o 1. Fundamental isso dos ramos anteriores. Passamos pelo conceito da bainha aponeurótica, a sacola verde como alvo da injeção perineural. Dissecamos a técnica supraclavicular, os marcos, primeira costela, ponto médio da clavícula, os cuidados enormes com pneumotórax e vasos. Aspirar sempre. Vimos a técnica axilar como alternativa segura, especialmente para ambulatório, guiada pelo pulso da artéria axilar e com aquela ajuda do manguito. E a manobra de atravessar a artéria se precisar. Isso. Demos uma olhada rápida no bloqueio triplo lá no punho, para os nervos radial, mediano e ulnar, e fechamos conectando com o contexto maior do manejo da dor osteoarticular e muscular, ressaltando a anamnese e vendo os exemplos de medicações que estavam no material. Ufa, foi bastante coisa. Foi uma bela revisão, bem completa. E sabe, repassar toda essa complexidade anatômica, os detalhes das técnicas, os riscos envolvidos, as manobras, isso tudo me faz pensar numa coisa. No quê? Na responsabilidade, né? Considerando quão delicada é essa região e o potencial de complicação que existe, qual é o peso real de continuar estudando sempre a anatomia e, talvez mais importante ainda, de treinar muito, com supervisão, antes de sair aplicando esses bloqueios regionais por aí. Fica essa reflexão, né? O quanto a segurança de quem recebe o bloqueio depende desse preparo constante e dessa humildade de saber que sempre há mais a aprender e a praticar, principalmente para quem está focado em dominar isso agora.